Olá amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais uma vez aqui o nosso estudo do Livro da Esperança, ficando aí como a nossa primeira reunião do ano de 2022. Na semana passada postamos um vídeo sobre o Natal. Eu sei que teve muita gente aí que passou o Réveillon aí tudo de branco, não é assim? O pessoal passou aí com alguns apetrechos aí amarelos aí para atrair mais dinheiro, outras cores para atrair outras coisas. Você guardar a folhinha de louro na carteira para trazer mais, você comer não sei quantas maçãs, você pular não sei quantas ondas. Não é assim? Isso vem, inclusive na minha família, e vem em várias outras, né? E isso vai se postergando. Mas à medida que a gente vai tendo uma noção maior do que é a doutrina espírita e das coisas que são realmente relevantes, a gente vai perdendo esses rituais e entendendo que o essencial é invisível. Que não depende de onda, não depende de louro, folha de louro, né? Não depende de qualquer cor que eu vista. Isso vai modificar o meu novo ano que está chegando. Se você pensar assim, que cor seria o espírito? Lá em O Livro dos Espíritos, eles vão caracterizar o espírito com uma chama que é aquela luz. Se a gente pudesse transformar em luz e transformar em luz todo o nosso planeta, aí sim, aí seria interessante. Mas agora vestir só o corpo. Não adianta a gente ter vestido bonito o corpo, sei lá dentro, né? A gente precisa de mais coisa ainda. Precisa melhorar a cor do nosso espírito, do nosso sentimento, do nosso pensar, das nossas atitudes. Isso é que vai fazer a diferença para nós aí, né? E para isso, hoje nós vamos fazer o estudo do item 7, né, do Livro da Esperança, ante o livre-arbítrio. Como escolhemos, como que é tudo isso? Então assim, ele vai começar trazendo lá no Novo Testamento, naquela conversa com Nicodemos, né? Que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças novamente. E é até oportuno isso, né? Tá nascendo um novo ano, nascer novamente, todo ano nasce um novo ano. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 16, Kardec vai dizer lá: não há, pois, duvidar de que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Então o que acontece? O nascer de novo, Jesus naquela conversa com Nicodemos vai explicar para ele que é preciso nascer da água, né? E ali está simbolizado o espírito. O que é água é água e carne é carne. Então o nascer da água, nascer do espírito. O nascer do espírito é realmente a volta do espírito para a matéria. O nascer da carne é o nascimento ali propriamente dito do bebê. Mas Jesus veio trazer essa questão e reforçar. Pô, Nicodemos, como que você é um doutor da lei ainda, você está ainda só pensando na parte só física? Sendo que estava na lei dos judeus lá que já a própria ressurreição já vinha trazendo esse conceito da reencarnação. Bom, Allan Kardec vai trazer, além disso aqui, que a ressurreição e reencarnação são coisas que querem dizer coisas diferentes. Né? Se a gente for pegar ao pé da letra, reencarnação é o espírito que volta em vários corpos até chegar numa condição que não precisa mais reencarnar. A ressurreição seria o espírito desencarnar, só que voltar para o mesmo corpo. E isso a gente sabe que isso não é possível. Ah, mas está dizendo na Bíblia que ela poderia voltar, tal. Sim, mas a gente sabe que fisicamente não é possível fazer isso. Onde que a ressurreição naquela época pregada pelos judeus, a ressurreição simboliza, né, inclusive, o espírito que passou pelas várias reencarnações e ressurgiu no mundo dos céus como espírito puro. Então você ressurgir no mundo dos céus, né, a ressurreição, né, dos mortos, é você vencer essa fase de reencarnar muitas vezes. Então veja, se você substituir ressurreição por reencarnação, não está certo. Mas se você entender que dentro do conceito da ressurreição está a reencarnação, aí tudo bem. Por quê? Porque através das várias reencarnações aí vamos ressurgir como um espírito que não precisa mais reencarnar, um espírito puro. Então é dentro dessa linha que a gente vai pensar a ressurreição e a reencarnação. Né? E muitos vão dizer que a reencarnação não está dita na Bíblia, está. E vários tantos outros pontos da Bíblia que, se a gente pegar e analisar, seja no Velho Testamento ou no Novo, eles vão dizer sim que a gente volta.
Então não foi só o Cristo que disse isso. Muitos dos profetas, eles trouxeram essa ideia da reencarnação. Né? E você chegar e dizer que não tem, pois é, aí de repente a gente tem que entender então o que se quer ler em relação ao que está escrito. E não tem como. Se eu quero sobrepujar aquilo que está escrito com aquilo que eu acho, talvez eu esteja comendo a casca e jogando a banana fora. Né? Não dizer de Haroldo Dutra diz. Né? Para que a gente não cometa o erro de a gente ler e não entender. Se bem que essa leitura da Bíblia ela é densa, ela é difícil, mas com o tempo você vai pegando. Se você associar os livros da doutrina espírita da codificação com o Novo Testamento e o Velho, você vai encontrar todas as conexões ali. Tá? Então é isso. Então, através da reencarnação que a gente vai vindo, muitas vezes, né, nesse palco da vida, no teatro da vida, vivendo uma experiência com os nossos amores e desamores. Ora como homem, ora como mulher, ora nascendo no Brasil, ora nascendo nos Estados Unidos, na China, ora vindo pobrezinho, ora vindo mais riquinho, né? Ora vindo com certa doença, ora vindo com mais possibilidades. Então a gente vai caminhando na nossa vida espiritual através das nossas reencarnações e como a gente vai trabalhando essas reencarnações, elas vão impactando nas próximas. O passado eu não posso mudar. Tanto que eu carrego o meu passado nas costas e vou trazendo para o presente e para o futuro para poder refazer tudo isso, né? Agora, a chance de eu mudar o que está para vir é o pulo do gato. E a gente achar que a gente está no determinismo. E quando eu falo determinismo, a gente está preso numa caixinha em que tudo acontece porque alguém já definiu, eu não posso fazer nada. Isso muitos vão falar que é o destino. E isso o Emmanuel vai falar aqui. Isso não está certo, porque senão a gente não poderia decidir por A ou B. Entretanto, o Emmanuel vai começar exatamente assim. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio. Negam. Eles decidiram por negar o livre-arbítrio. Alegando que a pessoa no mundo é tão... Olha, presta atenção. Que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro numa armadilha do alçapão. Tão independente no mundo quanto um pássaro no alçapão. Olha que imagem interessante. Isso aqui essa base que ele está trazendo aqui, inclusive até meio filosófica. Eles estão entendendo que eles estão, vamos dizer, numa caixa, né, numa armadilha. Vamos pensar no pássaro, né? São como se fosse um pássaro preso numa gaiola. Eu tenho uma relativa independência dentro da gaiola, mas eu estou fechado num círculo. E só que através disso eles negam, eles justificam a negação do livre-arbítrio por isso. Quer dizer que se eu estou, mesmo que num certo nível, eu esteja dentro do determinismo, eu não tenho livre-arbítrio. E isso não é verdade. Por quê? É que isso é somente analisado do ponto de vista do homem físico. Mas se a gente for pegar a linha evolutiva do espírito, em que somos criados por Deus lá no início, né, simples e ignorantes, convivendo lá no reino dos céus. Depois cai-se na matéria, não é? Vai passar ali pelos reinos mineral, vegetal, animal, chega aqui no hominal, né? Que é, vamos dizer, a raça humana, mas tem os próximos pontos ainda, que é o quê? Que é você virar espírito puro, é você virar um Cristo, e assim tem infinitas escalas a partir de onde nós estamos para frente. A questão é que a gente não consegue ver isso para frente, mas o para trás a gente já sabe. Ok, quer dizer que quanto mais novinho eu sou, mais caçulinha eu sou, mais eu dependo da ajuda de alguém para poder me desenvolver. Vamos pensar na criança, né? Aqui tem o Pedro, tudo. Tem os pais, tem o pai, a mãe que vai ali ajudando a fazer aquelas coisas que ele não consegue, vai ensinando. Errou uma vez, chorou, não conseguiu, se frustrou. Vai novamente, tenta ali falar com ele, conversando de fazer uma maneira diferente, dando uma nova oportunidade, dando um novo pensamento. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai entendendo um conjunto maior de coisas. E isso vai fazendo com que ela tenha novos insights, novos raciocínios e parta para a sua própria independência. Quanto mais eu vou me desenvolvendo, mais livre-arbítrio eu adquiro. Porque aí eu já estou apto a poder usar o meu livre-arbítrio. Então esse determinismo, né, isso que impede de eu agir,
que eles chamam, né, dessa caixa, desse alçapão, não é nada mais do que o amor divino nos guiando para que a gente se dê bem, para que a gente seja feliz. Então, usar disso, que existe um elemento que é um determinismo, né, um elemento que, vamos dizer assim, que nos guia além da nossa vontade para o caminho do bem, falar que não existe, isso não é verdade. Lá no mineral, você está muito mais preso ali. Já no vegetal, você já é uma planta, tal, né? Já consegue se desenvolver melhor. No animal, você consegue se expandir mais. Locomoção. Na raça humana, você já tem aqui o desenvolvimento da psique, das potencialidades, o desenvolvimento do sentimento, do pensar, do raciocínio contínuo. E cada vez mais para frente são os poderes do espírito que vão se elevando, né? Ou seja, a virtude, o amor. Então, quanto mais eu evoluo, mais eu saio da linha do determinismo e meu livre-arbítrio aumenta. Só que há certas coisas que não podem ser disponibilizadas, por exemplo, para seres ainda imperfeitos, porque pegariam essas coisas e fariam coisas absurdas ainda mais. Você vê, já existe muito absurdo, né, escândalo, né, como Cristo dizia, no nosso mundo. Imaginem os poderes vamos pensar uma coisa assim, se aquilo que os espíritos superiores já fazem, esse mesmo cabedal de força, de poder, de potencialidade, fosse também possível aos espíritos inferiores. Né? Então seria uma coisa muito mais difícil de lidar e atrasaria muito mais o nosso tempo evolutivo. Então Deus vai dando, né, vai possibilitando trazer para nós as potencialidades do espírito de acordo com a nossa evolução, de acordo com o estágio que nós estamos evoluindo. Eu não poderia ter um poder de um Cristo hoje sendo uma pessoa imperfeita, porque é algo que eu preciso galgar primeiro para daí poder chegar até lá. E o Cristo, né, Jesus, ele tem comunhão com Deus, ou seja, praticamente o livre-arbítrio impera e não há determinismo nenhum mais nessa situação. Não é? Então a gente vai ver que quanto mais a gente evolui, mais o determinismo vai diminuindo. Tá? É assim que a gente entende, porque não faz sentido eu ter um destino traçado, ou viver numa caixa traçada, quer dizer que Deus então não me deixa decidir por nada. Ele só me engana dizendo que eu decido pouca coisa e o resto ele manda. Olha, Deus manda mesmo. Deus manda em todo o universo, mas ele não deixa que uma criatura sofra uma consequência sem que a ação tenha partido dela. Se Deus fosse nos criar só para que a gente se desse bem, a gente seria anjo desde o começo. Para e pensa. Entendeu? Erraria. Ele criaria seres perfeitos e pronto. Porque ele poderia fazer isso. Só que ele cria o quê? Leis perfeitas. Ele cria a senda perfeita para que a gente vá se adequando devagarinho a ela. E isso é a beleza. Então, esses que negam o livre-arbítrio estão pegando aquilo que é de maravilhoso que Deus nos coloca e alegando que isso não existe. Complicado, né? É o nosso estágio evolutivo, não tem como. E aí ele vai continuando. E justificando essa assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, o constrangimento da parentela. A gente sabe, gente, que não tem família perfeita, mas só que o constrangimento de estar na parentela que nós estamos hoje, ela é fruto das nossas ações do passado. Né? O estarmos aqui como filho, como pai, como mãe, tio, tia, avó, sogra, enfim, né? Nas relações que eles são difíceis, elas fazem parte disso. Só que é a partir dessa relação que a gente vai ter o pulo do gato, de poder vivenciar isso dignamente. Vivenciar dignamente, mostrando para essa pessoa que você mudou, que você já pediu perdão e que você pode ser uma pessoa melhor. Né? Cada um evolui por si. O livre-arbítrio é por si. Então eu não posso tomar um livre-arbítrio por outra pessoa. Eu não mudo outra pessoa. Por mais que eu quisesse mudar as pessoas que eu imagino que eu poderia, que eu tente diariamente fazer isso, eu não vou conseguir. Mas eu queria que tal pessoa fosse diferente, me tratasse assim, assim, assado. A gente pode até pedir numa conversa para entrar numa relação, né, mais amistosa, aquela coisa toda, mas no fim das contas é ela que vai ter que perceber a mesquinharia de ser uma pessoa
preferindo a discussão, a briga, enfim. E nós também vamos perceber isso. Quantos de nós procuramos discutir ao invés de conversar? Aí a gente tem que identificar de que lado está a paz. Porque muitas vezes a gente vai atacar outra pessoa. Sabe o que o nosso anjo da guarda faz? Ele fica continuando a nos proteger? Não, ele vai ajudar o outro lá, porque a gente está atacando. A gente está se afastando da lei divina. Então tem esse ponto. Temos que identificar nessa relação conturbada onde está a paz. Quem está promovendo mais a paz? Ah, ninguém está promovendo a paz. É a chance de você dar o primeiro passo para melhorar a relação. E Deus é muito bom, gente. Ele vai muitas vezes encaminhando situações na vida da pessoa em que talvez não encontro com você, na relação com você, ela mesma vai modificando. E daqui a pouco, lá na frente, vocês vão se reencontrar numa situação muito melhor. Isso pode se dar aqui na Terra ou lá para frente, nas várias nossas encarnações, né? Então eles reclamam, né, do constrangimento da parentela, reclamam das convenções sociais, as preocupações incessantes da preservação da energia corpórea. Tem gente que preferia não comer nada e continuar fazendo um monte de coisa. As imposições do trabalho. Tem gente que não quer trabalhar. Não é assim? A obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre. Se não tivesse gravidade, seria todo mundo meio que flutuando por aí? Tem as leis físicas que regulam aí a temperatura. Então a gente participa disso, né? Esquecendo-se que não há escola sem disciplina. Gente, na escola a gente aprendeu uma das coisas que a gente aprende é o quê? Disciplina. Qual professor que não falou? Não quero ouvir nem um pio. E tinha lá um miserável que lá bem baixinho falava pio. Lá no fundo da sala. Não tinha, às vezes era você, era eu que estava lá fazendo. Então, não há escola sem disciplina. Como que Deus vai criar os mundos, que são as escolas que existem nesse universo, sem ter um mínimo para poder corrigir os espíritos que por ali estão? Senão a gente ficaria largado de planeta em planeta, mundo primitivo, mundo celeste, enfim, sem aproveitar nada. Então, tudo isso parte de um planejamento divino para nós. A gente achar que a gente está largado aqui nesse mundo sem propósito nenhum não faz nenhum sentido. Do ponto de vista que a gente percebe que a nossa evolução ela já veio acontecendo e ela vai continuar acontecendo. Talvez a gente não esteja enxergando ela nessa vida, mas quando a gente desencarnar e todo mundo vai, graças a Deus, né? Vamos estar lá do outro lado, a gente vai perceber, nossa, nessa vida que eu estive recentemente, não fiz tanta evolução quanto numa outra, que eu era uma pessoa muito mais pobre, mas muito mais trabalhadora. Ou numa situação de riqueza que distribuiu muito, fez muitos empregos, enfim. Olha, dessa vez eu fui mais avarento. Quer dizer que eu tenho que trabalhar um pouco mais isso. Volta, reencarna e tu vai trabalhando um conjunto de coisas, não uma coisa só. Então as pessoas falam, mas qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido de eu viver? O sentido de eu viver é evoluir para ser feliz. Cada vez mais buscando ser uma pessoa melhor e ver o reflexo daquilo na realidade da minha vida. Então Deus espera que a gente perceba o fruto, o resultado das nossas atitudes para a gente poder escolher o caminho do bem. Que a gente vai passar batendo a cabeça por vários caminhos, dando murro em ponta de faca. Até uma hora que a gente vai se cansar e a sua providência vai nos ajudar a nos reerguermos para o caminho do bem. Então, a providência divina, ela vem nesse aspecto de nos auxiliar. Temos o livre-arbítrio, Deus sabe que a gente vai escolher errado. Deus sabe. Deus sabe que a gente vai escolher errado em vários momentos. Mas Ele vai também nos auxiliar. Sabendo disso, como Pai amoroso, Ele vai nos auxiliar. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade da exaltação do bem. Para fixar as realidades do livre-arbítrio, vamos examinar aqui o reverso do quadro. Refletamos ainda que superficialmente em nossos irmãos menos felizes para recolhermos a dolorosa lição. Aí ele vai discorrer aqui, né? Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes, em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhe mitigue as aflições nas trevas. Tem aquela passagem no Novo Testamento, né, em que se fala, tolo, nessa noite eu posso pedir a sua alma.
né, que é o Senhor falando àquele negociador que construía vários celeiros, né? Quanto tempo ele está despendendo disso? E que luz! E se a gente está tentando acumular moedas aqui, que impacto que vão ter essas moedas no meu desencarne? Eu posso ter um caixão de luxo, posso ter ali um funeral de luxo, aquela coisa toda, mas eu não vou ter bolso para levar essas moedas para o mundo espiritual. Isso aí vai ficar, isso aqui que está aqui, vai cair no bolso dos outros. Mas enquanto eu estou aqui eu vou aproveitar. Pois é, o que é você aproveitar bem das moedas do seu dinheiro? É aproveitar só para o seu próprio bem ou para você poder modificar a realidade de várias pessoas? Quanto tempo ainda eu tenho que ser avarento e achar que eu tenho que ganhar na mega da virada para poder ajudar as pessoas? Isso não existe. Muita gente que pensa assim, que precisa ter muito dinheiro para ajudar. Mas só que às vezes nós temos 2 ouvidos capazes, ouvidos ótimos, para poder ouvir alguém desabafar, para poder ter um raciocínio e dar uma palavra de consolação para essa pessoa. Então nós temos atributo do olhar, da fala, do tato. Quanta coisa a gente pode fazer com o que a gente tem só com o corpo físico? Não é interessante pensar assim? Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos. Veneráveis encargos, olha que interessante. A despertarem no crepúsculo da existência qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante e escabroso deserto. Gente, quando ele fala assim, imaginemos a dor, né, dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a gente pode atribuir isso à mediunidade, àqueles médiuns que vêm com essa função de poder fazer essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo terrestre para auxiliar várias pessoas, só que a pessoa desvirtua de um jeito em que ela vai ser obsidiada, inclusive mistificada pelo espírito que está ali, de tão orgulhosa que ela é. Porque o espírito vai chegar para ela, olha, você é muito bonitinho, você é muito bom, nossa, mas esse dom que Deus te deu é maravilhoso, o que você acha de você poder fazer isso e isso? Aquele pessoal lá esquece, se eles não tiveram esse dom hoje, quer dizer que eles não merecem, Deus deu para você. Quanto mais nós somos mexidos na vaidade e no nosso orgulho, mais nós temos a chance de cair. Isso são provas para o espírito aqui na Terra, né? De sermos mexidos, sermos provocados muitas vezes por aqueles, né, que os irmãozinhos mais inferiores provocam a gente para que a gente caia na nossa própria avareza, nossa própria arrogância. Então, veneráveis encargos, a mediunidade é um encargo venerável, sem dúvida, porque vai poder auxiliar muita gente. Agora, se eu desvirtuar disso e quiser fazer disso algo só para mim, aí eu vou cair nisso que Emmanuel está falando. É um exemplo só, tá? Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Aí a gente fica pensando assim, por que a gente tem que ter um equilíbrio entre a inteligência e os sentimentos, né? E a emoção ali, né? A questão é que se eu sou só inteligente, eu sou frio. A inteligência sem o coração, ela é fria, ela faz coisas matemáticas, quadráticas, sem analisar, muitas vezes, o ponto de vista do sentimento. Analisar o ponto de vista do interior. Ela só raciocina, só isso. É tipo um computador, só raciocina. Não interessa se você vai digitar, você está chorando, ou se você está sorrindo na frente da tela. Você vai digitar, o computador vai fazer aquilo que ele tem que fazer. Ou então só a parte do coração. Por que eu não sou só coração? Porque o meu coração tem vários sentimentos ali, só que se eu não tiver um nível também de entendimento, de raciocínio, eu vou ser fruto do jogo das outras pessoas. Eu posso ser enganado facilmente e vou agir numa vida, às vezes, muito mais dramática do que prática. Só que aí, combinando essas duas coisas, né, a razão e o coração, eu vou ter essas duas asas, né, que a Emmanuel vai falar, né, que é o amor e a sabedoria que vai fazer decolar. Então o que ele está dizendo aqui é que a frieza do meu pensamento, sem pensar no sentimento do outro, machuca todo o outro.
É como você muitas vezes está numa situação de dificuldade, você está num choro compulsivo e vem pessoas falando regras para você. Não vai adiantar nada. Não vai te ajudar. Você, se fizer isso, não vai ajudar também. Não é a hora de jogar regras, é a hora de você abraçar, é a hora de você consolar, ouvir a pessoa e fazer uma prece mental para Deus, pedindo: Senhor, me inspire para que eu fale algo para essa pessoa. Que eu seja instrumento da tua paz agora. Percebe a diferença? Que a dor interna das pessoas não se resolve simplesmente com algo racional. Ele tem que juntar o racional e o emocional, porque o racional vai conduzir para a solução, mas o emocional vai trazer aquela consolação que a pessoa está pedindo. Consideremos o martírio dos que se desvirtuaram, a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Desvirtuaram a fé religiosa. Pode ter utilizado a fé religiosa para levar outras pessoas a caminhos escuros. Pode ser aqueles pensadores bíblicos que mais discutem a letra do que o espírito da letra da Bíblia, tal qual André Luiz fez na reencarnação anterior, a que ele era Carlos Chagas, em que ele analisava a Bíblia, só que ele ficava discutindo ali os conceitos. Mas será que esse Jesus existiu? Será que teve isso? Será que Jesus não casou? Ele ficou nisso, sabe? Ficando fazendo discussões estéreis em cima da letra da letra sagrada, né? Então eles viveram muito mais para a letra do que para o espírito. Ou seja, foi uma disputa em vão. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Gente, quando nós somos hipnotizados, né, pela falsa adoração a nós mesmos, a nossa vaidade se eleva de um jeito complicado. Quando eu idolatro a mim mesmo, a minha forma de pensar, eu subjugo as pessoas. Eu começo a achar que eu sou o maior, eu sou o melhor. Agora, vamos parar e pensar, se eu sou maior e melhor, por que ainda eu tenho um sistema digestivo, um sistema gastrointestinal? Se eu sou tão bom assim, por que eu ainda tenho tudo isso no meu corpo? Então vamos pensar nas coisas que nos assemelham e pensar que nós não somos tudo isso que a gente acha. É importante que a gente pense, raciocine, estude e tire o melhor daquilo. Só que subjugar o outro pelo aquilo que a gente aprendeu, isso não é o correto. É isso que ele está dizendo aqui, né? Que nós vamos acordar abatidos e segregados no fundo das penitenciárias do sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Então, muito embora nessa reencarnação, nas outras encarnações nós tivemos as dificuldades, em todos os momentos nós somos livres para decidir. Conquanto os empeços do aprendizado na experiência física. Então, embora eu tenha as dificuldades da vida, nós somos livres para construir e educar, entender e servir. Aí vem como eu vejo a vida. Se eu entendo que as dificuldades vêm para me trazer um benefício, ou se aquilo é castigo divino. Enquanto eu imaginar que Deus está me castigando, eu tô me colocando numa posição de vítima e dizendo que, não fiz nada. Nossa, mas por que eu estou recebendo isso? Por que isso, Deus? Quando, na verdade, são trampolins, né, que vão fazer com que a gente evolua. Vamos pensar assim, a gente tem os nossos filhos. Em determinados momentos, a criança, pela sua condição, ela não consegue reagir como um ser humano, como um adulto maduro em relação às emoções, então ela explode. Agora, toda vez que a criança explodir, eu vou explodir junto com ela, né? Explodir, eu digo, de se irritar de forma muito forte, né? Será que eu vou ter que também me irritar com ela desse jeito? Porque se eu faço isso, quer dizer que isso dentro de mim existe. Então, qual que é, aí vem o pulo do gato novamente, a criança ela pode ter os surtos, pode ter o que for, mas eu vou manter uma serenidade para que eu possa trabalhar aquela situação da melhor maneira. Uma outra coisa que acontece muito com a gente, estamos lá com o nosso carro, né, nosso bugzinho dirigindo ali, quando de repente a gente vem e leva aquela fechada.
você já começa a esbravejar, aquela coisa toda, começa a ficar nervoso, começa a querer passar para emparelhar e... né? Quando se você ficar bem calminho, bem tranquilo e deixar que a pessoa, né, o fechador, vá lá para frente, às vezes vocês vão caminhar ainda, né, por um tempo ainda. Você vai ver que dali 2, 3 quadras ele vai virar à direita e você vai seguir a tua vida. Aí a escolha foi tua. Se você seguir o teu caminho com aquela fechada na cabeça todo brabo, e o outro já fez a curva e já foi embora, não vai aparecer mais na tua frente, ou se você quer permanecer tranquilo para frente pensando, vai com Deus. É a forma como a gente recebe as coisas na vida, como a gente absorve o que vem chegando pra gente, né? Então, todas as vezes que nós temos uma dificuldade, nós temos o livre-arbítrio de como reagir a elas. Se a gente entende que a gente reage mal a uma coisa, ok, não tem problema, reagiu mal, foi aquilo lá, agora da próxima vez, o que eu posso fazer? Eis porque a doutrina espírita fuge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Eu vou repetir essa parte aqui pra gente, ó. A fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Então eu posso querer ser um Cristo? Posso e vou, inclusive. Se um Cristo aparece, né, pra gente, com certeza esse é o próximo, não o próximo nível, mas a gente pode chegar até ele. Se eu quero ser um Cristo, ok, eu vou ser, mas primeiro eu tenho que fazer o meu dever. Ora, para poder me formar, não tenho que fazer o dever de casa, não tenho que fazer muitas provas, não tenho que passar por todas as escolas para que a gente chegue até lá. Então, para se alcançar aquilo que se quer, se deve fazer algumas coisas. Eu quero ser uma pessoa melhor em 2022. Não quero ser uma pessoa tão difícil de lidar, explodir com tal pessoa. Então, é o que a Emmanuel está dizendo aqui. Você vai fazer as coisas que você deve fazer para alcançar esse estado. Porque a mudança interior, ela não vai vir só do movimento externo para dentro de nós. Deus vai oferecer oportunidade, só que isso é externo. Agora, como que eu vou aceitar aquela oportunidade? Ou então eu não vou nem chegar a ver ela na minha frente. De tão cego que eu estou por aquilo que eu não quero fazer. Então, para eu realizar certas mudanças em mim, eu tenho o dever, alguns deveres a cumprir na vida, que dependem das minhas atitudes, da minha forma de pensar, para que isso se realize. É isso que a Emmanuel está dizendo. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar, com respeito e humildade, as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Então, por maior que seja a dificuldade que a gente está passando e por mais que seja grande aquilo que eu queira alcançar, vai depender sempre de mim querer, vai depender sempre de mim conquistar isso a partir daquilo que eu realmente tenho que fazer. Só que esse passo é nosso, né? Vamos ter o auxílio, vamos, mas em última análise somos nós que desejamos, que temos que desejar e fazer. A gente sempre dá aquele exemplo, eu quero ir para o Japão. Nossa, meu sonho é ir para o Japão. Ok, você pode fazer o planejamento, comprar a passagem, fazer tua mala, reservar o hotel e deixar tudo prontinho. Mas se você não mover o passo para fora da tua casa para poder chegar até lá, você não vai. Posso arquitetar tudo na minha cabeça, mas se eu não movimentei, não tem como a gente conseguir alguma coisa. Mas o que importa aqui é a gente pensar assim, que todos nós temos possibilidades. Independente de onde nós estejamos, Deus sempre está nos dando possibilidades de a gente crescer.
Por mais que esteja numa situação difícil, nós temos a possibilidade de escolher o que é bom. E Deus está nos auxiliando nisso. Sempre está nos auxiliando. Então, o que é bom para nós vai ser feito. Agora, se eu começar a continuar fazendo prece para eu ganhar na mega da virada, talvez isso não seja o melhor caminho. Porque Deus vai pensar assim, bom, se eu der toda essa vida para ele, como será que ele vai ficar no final dessa encarnação? Já pararam para pensar nisso? Peguem alguns perfis de pessoas que vocês conhecem. Imagine que você, numa brincadeirinha, só numa brincadeirinha, né, para não evoluir o orgulho de ninguém, nem a vaidade, você coloque lá como pai, como Deus Pai ali, os filhos que estão ali. Pegue alguns perfis de algumas pessoas, quem vocês quiserem. Pessoas que vocês amam e que não amam tanto. Porque isso acontece. E pense, se desse tanto de dinheiro para cada um deles, como será que no final da vida deles eles estariam? E por última análise, pense se você tivesse. O que de bom e o que de ruim você faria? A par daquilo que você já é. Considerando as suas virtudes e as suas pobrezas de espírito. Sendo bem honesto. Se você vai ser avarento, se não vai, enfim, aí você começa a trabalhar isso. Nossa, será que isso ia me ajudar mesmo? Daí a gente faz essa análise honesta e a gente vai tirando os ensinamentos. Que na verdade é um exercício de autoconhecimento. Que todos nós vamos fazendo e vamos precisando. Gente, o calendário humano é só um calendário, que a espiritualidade não para. O calendário divino é muito superior ao nosso. Mas a gente deseja para vocês aqui, os votos aqui dos trabalhadores, da equipe da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que seja um ano aí de renovação de propósitos e principalmente de realização de novos desses propósitos. Que a gente possa espelhar o nosso pensamento no amor do Cristo por nós, né, que foi o exemplo que esteve com a gente, e tudo aquilo que ele ensinou. Porque a gente comemorou o Natal na semana passada, mas é importante que a renovação ela se dê a cada dia, porque não adianta eu reencarnar se eu não me renovar nessa encarnação. Eu vou continuar reencarnando e sendo sempre a mesma pessoa. Vou evoluir muito pouquinho, né, em cada uma delas. Mas se eu pensar que eu posso me renovar a cada dia, né, a cada situação, a cada dificuldade, aí sim realmente eu vou estar aproveitando e vou estar caminhando para a minha própria felicidade. E nós aqui da casa desejamos isso para todos vocês e também daremos o apoio possível nas necessidades, nas dificuldades que todos nós temos. A gente torce para que esse ano agora essa questão de pandemia possa se estabilizar cada vez mais para que a gente possa voltar com todo o potencial das nossas atividades. Tomara que nesse ano a gente consiga trazer o sábado, trazer evangelização, trazer os outros estudos aí de uma forma presencial para que a gente possa se ver, né, e se ajudar cada vez mais. Tá bom, pessoal? Desejamos a vocês então um feliz 2022, um feliz final de semana com a sua família, ou seja, onde você estiver, e até o próximo sábado, no nosso estudo do livro. Um beijo para vocês. Tchau!